Boa noite. Boa noite. Boa noite, Josi, Eliane. O pessoal tá chegando. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje a gente vai estar aqui para falar sobre o uso do canabidiol, né, do cannabis medicinal. E nós receberemos o Dr. João Verde, que vai estar aqui com a gente falando sobre as demandas judiciais do nosso estado. Vamos esperar o pessoal entrar e o Dr. João entrar também. Após a live com o Dr. João, a Muriele vai entrar, vai falar sobre o projeto Arte Pupa, vai fazer sorteio de brindes, vai ser bem bacana hoje, viu? Então fiquem ligadinhos aí, não saiam da live para que vocês possam estar participando do sorteio. Dr. João, quando entrar, dê um oi, por favor, para que eu possa chamá-lo. Boa noite, Lu. Boa noite, Márcia, Alessandra Muniz. O Centro de Potencialidades Humanas também está aqui. Aline, Maiara, a Eliane, a Josi, que eu já falei. Vou aguardar o Dr. João entrar. Só um momento. Boa noite, gente. Para vocês que entraram agora, hoje a gente vai estar falando sobre o uso do cannabis medicinal, né, o canabidiol, e nós estaremos recebendo aqui o Dr. João, que é defensor público lá de Paraná, da Defensoria Pública, e ele vai estar falando aqui sobre as demandas judiciais do nosso estado, né, pelo acesso a esse medicamento. Quais os caminhos, né, que vocês podem estar percorrendo, como conseguir um defensor público, quais são os critérios para conseguir um defensor público para que vocês possam estar tendo acesso a esse medicamento que comprovadamente tem tido um ótimo resultado, tem ajudado aí na qualidade de vida de muitas pessoas que estão utilizando, autistas, pessoas que sofrem de doenças crônicas. Então é uma temática bem importante e a gente vai estar conversando com o Dr. João hoje para esclarecer. Ele está tendo dificuldade para entrar. Deixa eu tentar falar com ele aqui para ver se ele vai conseguir entrar. Doutor João já entrou. Minha amiga fonoaudióloga que está aqui assistindo a gente. Opa! Boa noite! Deu certo, Boa doutor noite. João. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Quero agradecer a sua disponibilidade, né, por aceitar o convite para vir participar dessa live com essa temática tão importante, né, que é falar sobre as questões judiciais, as demandas judiciais do nosso estado, do cannabis, do canabidiol. E, Sim. em nome do movimento Mães Coragens, eu agradeço a sua presença, a sua participação. E a gente vai bater um papo bem descontraído,
baseado muito nas perguntas, nos questionamentos que as mães fizerem também. Afinal, a gente vai estar falando para elas numa linguagem bem acessível. Eu falo isso porque tem muitos termos técnicos, jurídicos, que nem eu entendo, então não sou da área, tá? Sou de humanas. Mas com certeza a gente vai conseguir ter uma conversa bem acessível com esse público e esclarecer as dúvidas, que são muitas, viu? Já se prepare, que provavelmente terão vários questionamentos. Eu mesmo já recebi alguns questionamentos já no WhatsApp, que depois eu vou estar fazendo aqui para você, que provavelmente é a dúvida de outras mães também. Perfeito, Certo? perfeito. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui assistindo. Esse é o grupo do movimento Mães Coragens Indesistíveis, que são mães atípicas, mães de pessoas com deficiência. A palavra é sua. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, é uma honra poder participar dessa live e transmitir um pouco do meu conhecimento enquanto defensor público da nossa atuação no dia a dia. Meu nome é João Verde França, eu sou defensor público na cidade de Ji-Paraná, defensor público do estado de Rondônia, atuante na comarca de Ji-Paraná, já faz mais de 7 anos, e cerca de 3 a 4 anos eu sou defensor público responsável pelo primeiro atendimento civil, que é o Núcleo da Cidadania de Ji-Paraná, que é justamente o núcleo responsável da defensoria por fazer esse primeiro contato com os assistidos e receber o problema desses assistidos e dar o encaminhamento jurídico necessário para ingressar com a ação, quando necessário, junto ao Poder Judiciário. Certo. Eu não posso deixar de agradecer, inclusive, a Defensoria Pública, né, do Estado de Rondônia, que hoje o defensor público geral, que é o Rães, é uma pessoa muito solícita, inclusive, sempre que a gente precisa do Rães, eu trabalho na Assembleia Legislativa, então sempre que a gente precisa dele lá, ele nunca se nega, ele sempre está presente. E é uma pessoa que está pegando o legado do Dr. Marcos Edson, que era uma pessoa fantástica também, que fez um grande trabalho, né, na Defensoria Pública, e a gente fica muito feliz em em ver que a Defensoria Pública está engajada nisso, encampou uma batalha grande, né, defendendo a população, mães de autistas que precisavam, né, que precisam, algumas ainda precisam de ações judiciais para conseguir um medicamento que eles são de direito. Porém, é muito caro para você conseguir comprar um medicamento desse. Então, a maioria delas acaba tendo que recorrer à Defensoria Pública para ter direito ao acesso a esse medicamento que vem melhorando aí a qualidade de vida de diversas pessoas. Então, eu gostaria que você falasse sobre os caminhos, né? Primeiro, poderia falar um pouco sobre a demanda, né? Como que está a questão da demanda que chega até a Defensoria Pública? Nós temos... talvez você fale um pouco mais de Ji-Paraná, mas se você tiver uma visão, né, macro do estado, para a gente é interessante porque nós temos pessoas de vários municípios aqui assistindo. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa questão da demanda. Vamos lá, eu vou começar assim, a fazer a minha explanação e conforme surgirem dúvidas e sugestões ou qualquer necessidade de fazer alguma pontuação, não hesite em me interromper, que eu vou tentar esclarecer. E eu vou tentar falar da forma que fique mais claro para todo mundo. Por vezes eu vou acabar usando termos técnicos de direito, mas eu vou tentar ser o mais simples na minha fala para atingir o máximo de pessoas possíveis, com certeza. Clívia, vamos explicar da seguinte maneira inicialmente. A Defensoria Pública do Estado, ela está presente em todas as comarcas aqui em Ji-Paraná, aqui no estado de Rondônia, e eu atuo em Ji-Paraná. E nós servimos, nosso papel constitucional é atender todos aqueles que não têm condição de pagar para um advogado. O hipossuficiente nos termos da lei, que segundo a nossa resolução é todo aquele que ganha até 3 salários mínimos, que é bastante dinheiro no nosso país, são mais de 3 mil reais. Então, segundo os dados do IBGE, de 70% a 80% da população brasileira se enquadra nesses requisitos, que ganhar menos de 3 salários mínimos, então são os nossos assistidos. Dentre as milhões de demandas que nos procuram, seja divórcio, seja um alimento, seja uma ação de guarda, tem as ações relacionadas
a direito de saúde, que eu diria que representa um terço, mais ou menos, da nossa demanda, cerca de 30%. E dentro dessas demandas relacionadas a direito à saúde, tem, claro, pedidos de cirurgia, pedidos de consultas médicas, os mais diversos exames, e dentre os medicamentos que chegam até nós, as demandas, tem a busca do canabidiol, que de uns 3, 4 anos para cá começou a surgir no cenário nacional, digamos assim, né? Pelo menos eu tenho conhecimento que faz uns 3, 4 anos que esse tema veio à tona. E não podia deixar de chegar na utilização. O Canadá já está aí há 10 anos, né? O Israel e o Brasil é 6 anos que nós temos de regulamentação, né, e de utilização dessa substância. Então, nós somos bebês ainda, é por isso. Mas essa demanda ela vai ser crescente, né, cada vez mais. Cada vez mais, com certeza. E eu me lembro bem, há cerca de uns 4 anos, a Nájila Bandeira, que infelizmente não pôde participar da nossa live hoje por questão de saúde familiar, mas ela foi a primeira pessoa que nos procurou lá em 2016, 2017. E a primeira busca da Nájila, até peço licença para usar ela como exemplo, a primeira busca da Nájila na defensoria não foi nem relacionada ao canabidiol, foi porque a filha dela, que é a Esther, que tem necessidades especiais, ela precisava de um exame específico que o plano de saúde dela não cobria, e nem o Estado cobria, que era a questão de fazer um mapa genético para descobrir qual era a causa dos problemas de saúde que ela tinha na época. E aí nós ingressamos com a ação, conseguimos obrigar o Estado, a Unimed, não me lembro ao certo agora, a custear esse exame. E logo após isso, com o diagnóstico feito, ela, enquanto mãe corajosa, lendo a literatura, buscando informações, descobriu que o canabidiol seria uma tentativa para melhorar a qualidade de vida da filha dela, porque os medicamentos comuns do dia a dia não estavam surtindo efeitos, estavam acabando dopando a criança ao invés de melhorar a qualidade de vida. Vocês, enquanto mães, sabem muito mais do que eu, isso eu estou passando aqui o relato dela para nós. E aí ela começou a fazer uso do canabidiol e fazer o chamado desmame, né? Tirar a medicação tradicional e começar a utilizar o canabidiol, e os resultados para a filha dela foram, assim, exemplares, incríveis, e ela sempre faz questão de usar essa palavra, desmame da medicação tradicional, a medicação psiquiátrica, né? E começar a utilizar o canabidiol e os resultados que isso trouxe. E aí eu lembro bem que em 2017, 2018, quando ela veio para nós, tem um medicamento que é produzido nos Estados Unidos, de nome Charlotte Web, ele é muito caro, a gente não tem condição de pagar por ele, mas ele é o melhor tratamento para minha filha autista. Vamos entrar com uma ação para tentar que o Estado de Rondônia pague por esse medicamento? Na época, o dólar devia estar entre 3 e 54 reais. O medicamento já custava cerca de 30 a 40 mil reais por ano. Hoje, esse valor já está o dobro disso, em razão da desvalorização do real, né? Isso, vai de acordo com a cotação do dólar, realmente vai aumentar. O medicamento, infelizmente, é importado. E aí a gente, entre aspas, comprou a briga e foi a primeira demanda que nós ingressamos em face do Estado de Rondônia, para que o Estado custeasse a importação desse medicamento do famoso aí conhecido Charlotte Web. E graças a Deus, e que iluminou a cabeça da magistrada, que todos os feitos aqui em Ji-Paraná caem no juizado da infância, e sempre que envolver interesse de criança e adolescente, vai cair no juizado da infância da respectiva comarca. E ela concedeu a ordem e a Esther conseguiu fazer uso, a Esther é a filha da Nájila, assistida da defensoria, fazer uso desse medicamento e faz uso até hoje. E depois dela vieram diversas outras mães, falando aqui especificamente desde Paraná, diversas outras mães entrando com ação e obtendo sucesso. Então a ação da Nájila foi a primeira exitosa? Travou aqui para mim, pelo menos para mim travou um pouquinho, doutor João. Travou. Agora voltou para mim. Não sei para as pessoas que estão assistindo. Então, eu acho que eu segui falando. Conforme eu disse... Quero dar boa,
pouquinho, João, quero dar boa noite para o Hans, doutor Hans, que entrou aqui, está acompanhando. Boa noite. Boa noite. Eu vi outros colegas, defensores, amigos. É uma honra falar para todo mundo. E aí, como eu disse, a coragem de oferecer esse tratamento com a base de canabidiol. E eu tenho recebido relatos, e sempre recebo, como que esse tratamento à base de canabidiol tem sido muito mais eficaz do que aquela medicação tradicional, psiquiátrica, extremamente pesada para as crianças. Sim. Você me perguntou no início sobre se eu tenho conhecimento de outras comarcas, de a realidade em outras comarcas. Isso, Porto Velho, por exemplo, que é a capital. Como que é a demanda daqui de Porto Velho? A demanda, até onde eu sei, é muito pequena fora de Ji-Paraná. E eu acho que Ji-Paraná tem uma peculiaridade, não só em Ji-Paraná, mas a região norte inteira, o que eu escuto falar das mães, é que nós temos o privilégio de ter um centro municipal de autismo, um centro de atenção especializada para cuidar de crianças autistas, que é custeado pelo município aqui de Ji-Paraná. Sim, e sempre infelizmente não temos realmente aqui. Então, os médicos desse centro têm prescrito essa medicação, e isso é o que está, digamos assim, esteja aumentando a demanda, Exato. Porque você precisa da prescrição para poder entrar com uma ação. Além de um aparato de documentações que precisa, que depois até gostaria que você falasse sobre isso, que eu acredito que é a dúvida de algumas mães, né, para ter esse acesso, o que precisa, quais são os passos, né? E eu acredito que talvez o nosso estado ele não tenha uma demanda maior por falta de conhecimento mesmo. As mães não sabem como adquirir, não sabem como ajuizar essa ação, como procurar, não têm condições financeiras, às vezes também de estar pagando um advogado particular, e a demanda da Defensoria Pública também é uma demanda grande, ou às vezes foge do padrão. Outra coisa que eu queria perguntar, você me disse que era R$3.000 a questão da renda, né, para ter acesso a um defensor público. A questão de bens também conta? Tem alguma coisa a ver com isso? Ou é só realmente a renda familiar? Não, a gente não leva em conta somente a renda, mas também... Isso conta na hora do critério? Sim, na hora da análise do perfil socioeconômico da família, a gente não leva somente em conta a renda, mas sim imóveis, bens móveis, semoventes. Aqui em Rondônia as pessoas têm hábito de ter gado, então isso é levado em conta. Mas só um parênteses que, assim, quando envolve direito de criança e de idoso, isso muitas vezes acaba sendo botado de lado, a questão econômica, porque o direito da criança, do adolescente e do idoso, ele é indisponível, digamos que ele tem um peso maior. Então, para eu entrar com uma ação de divórcio do João com a Maria, eu vou levar em consideração a renda dele, mas para entrar com uma ação de saúde relacionada a um direito de uma criança, de um idoso, muitas vezes essa questão da renda, ela é sopesada, ela é colocada, entre aspas, em segundo plano. Então, aquele que está nos ouvindo, ou que vai passar para um amigo, para o conhecido, ainda que você, digamos, passe um pouco essa renda, mas se o seu atendimento for para o seu filho, que é menor de idade, para uma criança, adolescente, não deixe de procurar a defensoria. Não pense assim, eu não vou nem procurar a defensoria porque eu ganho R$4.000 por mês, que eles vão negar o atendimento. Com certeza não. Quando envolver o direito à saúde. A Alessandra está falando aqui, a Alessandra também, que é servidora pública aqui, ela é mãe de autista, ela está falando que é no mínimo R$1.000 e nada acessível. Então, assim, uma pessoa que ganha R$3.000 para custear também não consegue, porque você tem todo o aparato de gastos mensais em casa que realmente foge, né? Não tem como você medir o acesso a essa medicação ou a ter direito a um defensor público por uma renda familiar dessa que realmente não tem como a pessoa custear. Ela ganha R$5.000, ela não consegue custear essa medicação. Sim, essa medicação. Eu tenho outros questionamentos. Deixa só, Clívia, só assim, respondendo especificamente a sua pergunta, você falou que falta um pouco de conhecimento das mães com relação ao canabidiol, mas assim, eu ouso dizer que falta muito conhecimento dos médicos em prescrever essa medicação. Sim, ainda existe muito preconceito por parte do psiquiatra, dos neuros, dos pediatras, em receitar isso. Então, a defensoria, entre aspas, ela está lá à espera da demanda. Então, precisa que uma mãe, precisa que um familiar, de posse de uma receita médica, vá atrás da defensoria. Então, o primeiro passo é o médico receitar isso. Não tem como nós, defensores públicos, ingressar dentro da classe médica, então, né? Porque, assim,
existe um tabu muito grande, né? Porque os componentes, né, os ativos do canabidiol, do CDB e o né, que são extraídos da maconha, da planta maconha, daí quando você fala maconha, então, assim, realmente isso acaba nos trazendo um retrocesso grande nesse sentido. Porque até a própria regulamentação foi bem burocrática para conseguir aprovar. Nós temos na Câmara Federal vários projetos, nós temos assim uma árvore de apensados de projetos que beneficiam as pessoas que precisam da utilização do canabidiol, que estão lá parados por puro preconceito. Então, assim, muitos parlamentares nem querem levantar a bandeira porque pensam que podem ser mal interpretados, existe muita questão religiosa, porque tem o uso, como é que chama o uso? Recreativo, digamos assim. Recreativo, exatamente. O uso recreativo da maconha, mas acredito que deve se analisar e deve se levar em consideração os benefícios. E isso potencializaria pesquisas. Eu vi que na Unir, daí de Paraná, foi liberada pesquisa. Então, aqui não temos isso. Então, poxa, nós temos aí uma universidade que poderia estar investindo em pesquisa para estar trazendo mais benefícios dessa planta. Porque nós podemos extrair o que é bom da planta. Por que não? Exato. E já temos aí diversos estudos publicados, aí, artigos científicos que comprovam a eficácia. Melhora muito. Hoje eu estava conversando com a Nájila, que infelizmente ela não vai poder estar com a gente porque está com problema de saúde da filha. E eu falei, Nájila, me conta quais foram as melhoras que a Esther teve, né, com a utilização desse medicamento. Aí ela falou, nossa, ela melhorou muito a questão da concentração, a parte motora, a motricidade dela melhorou muito, a estabilidade, né, a cognição e, consequentemente, né, se a gente for juntar isso tudo, a qualidade de vida, não é? Eu sou fonoaudióloga, então você imagina o benefício isso para esse paciente que chega para terapia, né, com uma melhor concentração. Então, comprovadamente, ele é eficaz. Então, por que não investir mais em pesquisas? Por que o Congresso não anda com esses projetos que tem lá pensados? O Senado também tem projetos de lei lá. E alguns estados têm tentado fazer projeto de lei. Eu mesmo recebi um do Greco, que é lá da Camero, ele me mandou um projeto de lei. Olha, que esse aqui aprovou, se não me engano, foi em São Paulo, sobre essa questão da facilitação do acesso. E aí eu fui ler o projeto, eu falei, poxa, né, a gente podia apresentar aqui. Mas a gente lendo a fundo o projeto, a gente vê que ele gera gastos, então ele já acaba sendo inconstitucional. Ele poderia ser apresentado não pela Assembleia Legislativa, ele poderia vir lá do Executivo. Que o Executivo, né, que tem a caneta na mão, os gastos. Então, a Assembleia apresentando, provavelmente ele não passa da CCJ, pela questão, né, do vício de iniciativa. Então, aí nós paramos também nisso, nesses entraves. Às vezes acham que os deputados não querem apresentar, mas é porque nós temos esses entraves legais. Porque existem as competências dos poderes, né? O legislativo, ele não pode entrar no mérito do executivo. E o executivo não vai mandar um projeto desse para a Assembleia tão cedo. Isso é fato, né? Realmente precisaria abrir a mente para a gente conseguir receber na Assembleia esse projeto. Eu acho que... Não, eu acho que assim, o primeiro passo para a gente começar a tratar de canabidiol para fim medicinal é superar o preconceito. Porque existe um preconceito enorme, seja da parte médica, seja da parte da sociedade. Quando você fala em maconha, as pessoas arregalam o olho e só pensam no uso recreativo, como a gente diz. Mas é uma planta com inúmeros benefícios medicinais. E, como eu estava falando no início, parte muito da iniciativa dos médicos em terem essa coragem de receitar. Uma vez de posse da receita, da prescrição médica, só então que nós, defensores públicos, poderemos ingressar com a ação. Você tocou num ponto interessante da questão da legislação, né? Como diz respeito a uma droga que a Anvisa ainda classifica como uma droga ilícita, e por ser norma de direito penal, então, assim, a maconha é considerada uma droga ilícita. Sim. Enquanto norma de direito penal, somente o Poder Executivo Federal, somente a União poderia legislar. Hoje,
A Lei 11.343, que é a lei que regulamenta a questão das drogas, que traz os crimes de tráfico de drogas e tudo mais, no artigo 2º dessa lei federal, ela é expressa em dizer assim, eu vou ler o artigo, é bem curtinho, o artigo 2º, parágrafo único da lei Federal 11.343. Pode a União, o Poder Público Federal, autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos nessa lei, exclusivamente para fins medicinais e científicos. Então, seria muito interessante se o Poder Executivo Federal mandasse essa lei, mas para isso a gente precisaria vencer o preconceito, que é a nossa maior dificuldade, autorizando, como a própria lei já fala que pode fazer isso, autorizando o plantio para fins medicinais e científicos. Se todos nós sabemos que é uma planta que traz inúmeros benefícios para a saúde, não só das crianças, aqui a gente está batendo na tecla das crianças, mas adultos com epilepsia, adultos com várias outras doenças, podem se tratar com canabidiol. Se tem inúmeros benefícios científicos e medicinais, por que não autorizar o plantio? Se é uma coisa que igual você tem um manjericão na sua casa, você tem um alecrim, que você tem autorização para plantar maconha para você ter para fins medicinais. Ninguém aqui está falando nenhum outro uso, entendeu? Certo. A Adriana está fazendo uma pergunta. O que muda com a nova regulamentação? O que é que mudou com essa nova regulamentação da Anvisa? Olha, a Anvisa, com a nova regulamentação, ela autoriza até pouco tempo, para você conseguir importar o canabidiol, você ainda tem que fazer esse cadastro na Anvisa, seguir todos os trâmites burocráticos. Até muito recentemente, a autorização valia por 1 ano. Agora, a autorização para importação do medicamento vale por 2 anos. Além de ampliar o prazo da autorização para importação, a nova regulamentação da Anvisa, que entrou em vigência agora, eu até anotei a data exata, foi dia 10 de março desse ano, ela passou a autorizar a produção aqui no território nacional por indústrias farmacêuticas de medicamento à base de canabidiol. Mas, infelizmente, assim, acho que o lobby da indústria farmacêutica é muito forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que essa autorização ficou restrita às grandes farmacêuticas. Então, por que uma... Tudo bem, você não quer autorizar, então, a pessoa produzir na sua casa? Tudo bem, a gente até entende porque o preconceito é muito grande, mas então, por que não autorizar uma farmácia de manipulação a manipular isso? Igual a farmácia de manipulação manipula um medicamento à base de camomila, por exemplo, para acalmar. Sim. Você restringiu muito, a nova regulamentação da Anvisa, do começo do ano, restringiu muito as grandes farmacêuticas. Então, o medicamento vai continuar sendo caro, vai continuar sendo custoso. E o acesso vai continuar sendo... Não vai continuar a não chegar aonde deveria chegar, né? Infelizmente. Tem uma pergunta da Josi. A Josi está perguntando assim: gostaria de saber quais os documentos para dar início ao processo e como iniciar para adquirir o canabidiol. Acho que é uma pergunta da Josi, a dúvida de muitas mães. Uma dúvida de muitas mães, com certeza. Então, vou explicar o passo a passo para você ser atendido na Defensoria Pública, em qualquer cidade aqui do estado de Rondônia, para buscar esse medicamento à base de canabidiol. A primeira coisa que você vai precisar sempre é um pedido médico. Então, tem que encontrar algum médico, de preferência um médico do SUS, que faça o laudo dentro da receita médica com o timbre do SUS. Então, seja no posto de saúde, seja no hospital, seja numa UPA. Então, esse médico pediatra, psiquiatra, neurologista, receitando o óleo à base de canabidiol. Então, vai vir assim, óleo à base de canabidiol, X ml por dia, durante tanto tempo. De posse desse pedido médico, você consegue dar entrada na Anvisa. E o pedido na Anvisa, ele é 100% online. Eu até me certifiquei aqui, agora há pouco, antes de começar a live, eu entrei no site da Anvisa e coloquei lá, procedimento para obter autorização de importação do canabidiol. E consta lá que é 100% online. Então, você vai ter que digitalizar, tirar uma foto, para protocolar esse pedido na Anvisa. E aí a Anvisa... até em virtude da pandemia também, né? E presencialmente algum órgão desse. E aí a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai expedir um documento para você, mãe, falando lá, Maria da Silva, mãe da criança José da Silva, tem autorização de importar o medicamento à base de canabidiol por 2 anos. Então,
Aí você vai procurar a defensoria com esse pedido médico e a autorização da Anvisa, porque não adianta você procurar antes disso, porque eu não vou poder, enquanto defensoria pública, entrar com ação se os documentos não estiverem completos. Eu vou entrar com ação, mas depois o juiz vai me dar um não. Então é melhor procurar quando a documentação estiver redonda, assim. Então, com o pedido médico e com essa autorização da Anvisa, mais os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, procure a defensoria, que nós vamos dar entrada numa ação contra o Estado de Rondônia. Isso, assim, é só para esclarecer, a Defensoria Pública do Estado entra com uma ação contra o Estado para que o Estado custeie isso. Porque é obrigação do Estado, do município, da União, é obrigação do poder público garantir o acesso à saúde. E aí a gente vai entrar com essa ação, e aí a partir daí, assim, o processo vai lá para o Poder Judiciário, e não dá para a gente garantir, falar, eu não vou também iludir todas as mães e falar, não, é certeza que vai dar certo. Cada juiz tem a sua convicção, tem juiz que confere, que concede, né? Mas tem juiz que também entende que não é cabível, isso não tem como garantir. Mas o que eu sempre falo é, tem que tentar, não pode não tentar. E como que é a receptividade do Estado em relação a isso? Sabemos que isso é um gasto, e é um gasto que não é pequeno, é 30 mil reais, vamos dizer assim. O Estado ele tem negado muito esses pedidos. Como é que está sendo? Eles ou fazem uma análise de realmente a criança precisa e eles já concedem, ou realmente a briga judicial é grande? Mais ou menos é isso que eu quero saber. Eu acredito que as mães também. Tá, que é assim. Que é essa peregrinação para conseguir esse medicamento. Como é um medicamento que ele não está na lista de medicamentos oficiais, digamos assim, o Estado jamais vai fornecer por livre e espontânea vontade. Se você procurar o Estado para te fornecer um remédio para dor de cabeça, uma insulina para quem tem diabetes, é um remédio que está na lista, que está dentro dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o Estado vai te fornecer. Como o canabidiol, em que pese a Anvisa, que é a Agência Nacional, autorizar a importação, essa mesma Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não colocou esse medicamento lá no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS, que é um rol, assim, é uma lista de todos os medicamentos que o poder público fornece. Vai ter desde medicamento para dor de cabeça até medicamento para câncer. Enquanto o canabidiol não estiver nessa lista, o Estado nunca vai fornecer esse medicamento de livre e espontânea vontade, digamos assim. Então, a única forma que o Estado fornece esse medicamento é quando tem uma ordem judicial, quando o juiz dá uma decisão, seja uma liminar, seja uma sentença, obrigando o Estado a fornecer a medicação. E aí, na prática, explicando para quem está nos ouvindo, o Estado, Estado, não compra essa medicação, porque para comprar ele precisaria fazer uma licitação, e a gente sabe como qualquer procedimento de licitação demora. O juiz ele vai entrar na conta do Estado, pegar o dinheiro, ele sequestra o dinheiro, é o termo técnico, ele tira o dinheiro da conta do Estado, dá para essa mãe, para esse pai, essa pessoa vai comprar a medicação e depois vai fazer a prestação de contas. Entendi. Que realmente, eu peguei aqui 30 mil reais do Estado de Rondônia, comprei medicamento para usar durante 6 meses para minha filha, e está aqui a nota fiscal, o recibo da importação, que o medicamento vem lá dos Estados Unidos. Isso na medicação importada. Com a nova regulamentação da Anvisa, essa medicação está começando a ser produzida no Brasil, mas também ainda muito cara, e ainda não está efetivamente em produção, né? Certo. Eu gostaria de dar uma boa noite para o doutor Marcos Edson, que ele está aqui, está mandando um abraço, né? Está falando aí que aprende sempre contigo. E é um parceirão, né? Eu falei dele logo no início, ele não estava aqui ainda, mas eu falei dele. É uma pessoa muito querida, que fez um excelente trabalho também enquanto defensor público geral, né? Na gestão passada. E o doutor agora Hans está dando essa continuidade também de forma brilhante, tá? Agradeço, viu, pelo prestígio aqui. Olha, acabou de aparecer um comentário aqui que realmente me surpreendeu. Do meu filho, o Estado compra. Aqui a pessoa chama Edilza Alves. Eu até gostaria de saber se o Estado compra independente de uma ordem judicial, porque se isso está realmente acontecendo, para mim é uma surpresa, uma feliz surpresa, na verdade. Pois é. A Edilza, né? A Edilza, ela é mãe, o filho dela, o João, tem epilepsia, ele tem paralisia cerebral também. Eu não sei qual que é essa análise do Estado, mas realmente eu conversando com a Nájila, ela me falou o procedimento da forma que você explicou,
Mas não sei se há esse tipo de exceção, mas realmente é uma coisa que depois a gente pode conversar com ela também, para que ela possa estar explicando melhor. A Gabi, Aqui, então, ela acabou de entusiasta responder a nossa dúvida. É com ordem judicial, realmente. com ordem judicial. O doutor Marcos Suessu é um entusiasta do DIOL, atende no SUS e receita quando acha necessário. A Gabi está dizendo, é verdade, o doutor Marcos ele é um parceiro, realmente, ele estuda muito, ele é realmente inovador, vamos dizer assim. Aqui do Arte Pulpa está falando assim, tem um caso de uma mãe no movimento com dificuldade para conseguir, tomara que ela consiga. Bacana que, de repente, se ela estiver assistindo, agora ela já tem os caminhos, né? Já para estar percorrendo para conseguir o acesso. Ainda precisa de assinatura de 2 médicos? Não necessariamente, assim. As ações que a gente tem entrado aqui em Ji-Paraná é somente um médico. Mas a exigência, isso eu falo aqui, como eu atuo aqui, eu sei a exigência que os juízes aqui da comarca têm. É que essa receita médica seja de algum médico do SUS. Então, você até pode ter uma receita médica de um psiquiatra, de um psicólogo, desculpa, de um psiquiatra, de um neurologista particular. Mas tem que ter pelo menos assim uma assinatura embaixo, uma chancela de um pediatra, de um neuro do SUS. Do SUS. Porque como quem vai custear isso é o Estado, a exigência é que tenha a prescrição de um médico do Estado, de um médico do SUS. Entendeu? Entendi. Então a exigência seria essa, não que sejam 2, né? Eu acredito que talvez o 2 é isso. Um do particular receitou e tem que pegar do SUS. Né? Talvez tenha essa lógica. A Gabi está fazendo uma pergunta aqui também. Vou deixar você falar, eu falo muito, eu sei. É possível acionar a Justiça Federal nesse caso? Sim, sim. Isso era um tema que eu ainda ia trazer aqui na nossa live. Porque, infelizmente, nós, defensores públicos do Estado, só podemos acionar o Estado. A gente atua na esfera estadual. Eu sempre uso uma metáfora para explicar essa diferença. Imaginem 2 rios. Um rio é a esfera estadual, outro rio é a esfera federal. E esses rios eles nunca se comunicam. Então, os defensores públicos do Estado atuam no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual. Os defensores públicos federais, que é a Defensoria Pública da União, atuam na Justiça Federal em processos contra a União, contra o Poder Público Federal. Na hora que você decidir procurar um ou outro, de verdade, tanto faz, porque a responsabilidade é solidária. Todos os entes públicos, seja o Estado, o município ou a União, têm obrigação de promover o acesso à saúde. Aqui em Ji-Paraná, como só existe Defensoria do Estado, em Porto Velho eu sei que vocês têm a Defensoria da União. Aqui não existe, é só do Estado. Então, a nossa experiência é 100% na Justiça Estadual. Mas nada, aqui tem uma pessoa dando testemunho, a Gabi, falando que conseguiu na Justiça Federal. Então, nada impede que você que está nos ouvindo procure a Justiça Federal também. Mas se você optar pela Justiça Federal, infelizmente a Defensoria do Estado não vai poder te ajudar. Você vai poder socorrer de um advogado ou da Defensoria Pública da União. Mas no interiorzão aqui de Rondônia só tem Defensoria do Estado. A Defensoria da União é só em Porto Velho. Então, essa assim, você pode, respondendo efetivamente a pergunta, você pode procurar a Justiça Federal sim, mas aí vai ser via Defensoria da União. Acho que ficou claro? Ficou mudo, Clívia, eu não estou ouvindo. E se você mora no interior, você vai ter que procurar uma Defensoria do Estado. O Edmilson, ele fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi. Oi? Tá ouvindo agora? Sim. Sim. Oi? Ficou mudo? Tá ouvindo agora? O Edmilson fez uma pergunta aqui. Quais os critérios que não custeia, né? Eu não sei se essa pergunta dele está direta. Aqui você já respondeu, que é sobre a questão da renda. Eu acho que talvez seja isso. Ou ele está se referindo ao Estado. Quais os critérios que o Estado utiliza para que ele possa estar custeando essa medicação? Tenta responder nas 2 linhas para tentar chegar realmente à pergunta dele.
Assim, o primeiro esclarecimento é que a defensoria em si ela não custeia nada, ela só entra com ação para obrigar que o Estado custeie a medicação. Os critérios que o Estado utiliza não tem nenhum critério. O Estado ele só vai custear o medicamento, à base de canabidiol, daquelas pessoas que têm uma ordem judicial. Então, o juiz vai chegar, vai dar a sentença. Você, Estado de Rondônia, tem obrigação de comprar o medicamento canabidiol para a criança, para o adolescente Joãozinho da Silva. Então, a partir do momento que tem uma ordem judicial de um juiz, o Estado o Estado tem que cumprir. A gente tem que partir da premissa que ordem judicial tem que ser cumprida. Então, uma vez que o juiz deu a sentença, o Estado vai cumprir, independente da faixa etária, independente da faixa social, se a pessoa tem ou não tem condição, até porque, como eu disse, o acesso à saúde ele é universal. Então, desde aquela pessoa que ganha um salário mínimo até aquela pessoa que é milionária, todos têm acesso à saúde. Está na nossa Constituição Federal, ela é universal, o acesso à saúde. Certo. Tem mais alguma mãe que queira fazer algum questionamento? Deixa eu ver aqui as perguntas que eu tinha recebido, se você já respondeu, que aí nem vai precisar eu fazer essa pergunta. Ah, tá, tem uma aqui. Como fazer uma ação coletiva para que todas as crianças que precisam fazer uso do canabidiol tenham acesso ao medicamento? Tá, isso é uma ótima pergunta. E essas ações coletivas, elas já ocorreram em alguns estados do Brasil. As ações coletivas que eu tenho notícia, elas dizem respeito mais à autorização para plantio e produção artesanal do canabidiol. Porque, assim, não tem como a gente entrar com uma ação coletiva para garantir que todas as crianças tenham acesso ao canabidiol, porque cada uma depende de uma receita médica, entendeu? E de toda uma documentação também, né? Toda uma documentação, exatamente. Mas, e fora isso, o que eu tenho visto no dia a dia, lendo as notícias, que eu sempre procuro me informar da matéria do canabidiol, é que essas ações coletivas são sempre na Justiça Federal. E por que que a maioria vai para a Justiça Federal? Porque envolve a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um braço, a Anvisa é um órgão da Justiça, é um órgão do Poder Executivo Federal. A Anvisa ela é um braço do presidente, digamos assim. Então, quando você está falando de maneira ampla, para que um determinado número grande de pessoas possa comprar o canabidiol, isso vai passar muito pela autorização da Anvisa, que é o órgão regulador federal, que é quem autoriza qualquer medicamento. Então, esse processo tem que ser na Justiça Federal. Se você que está nos ouvindo aí tiver curiosidade de colocar no Google autorização para plantio de cannabis, Anvisa, usando as palavras-chave Anvisa, canabidiol, Justiça Federal, você vai ver um monte de decisão Brasil afora, na Justiça Federal, autorizando o plantio para uma associação de mães. Aqui em Rondônia, nós temos a Acamero, né, que é a famosa Acamero, Associação Cannabis Medicinal de Rondônia. Vários estados têm associações específicas relacionadas ao canabidiol. E essas associações entram com ações coletivas na Justiça Federal para garantir que os seus associados possam produzir, possam ter acesso ao canabidiol. Mas como envolve regulamentação e autorização, a Anvisa, o Poder Público Federal, vai fazer parte desse processo. Então, o processo vai correr, como eu disse ali atrás, no Rio, na Lagoa da Justiça Federal, porque envolve um Poder Público Federal. Entendi. A Josi está perguntando quanto tempo, qual é a média, né, de tempo, né, que demora um processo desse. A gente sabe que cada processo é um processo, mas qual a média, né, de tempo? Olha, Clívia, vou ser muito sincero, a gente já conseguiu decisões em 15 dias e tiveram outras que demoraram 6 meses. Por que eu falo isso? A partir do momento que a pessoa procura a defensoria e está com a documentação correta, tem o laudo médico, tem autorização da Anvisa para importar, a gente dá entrada com a ação e a gente sempre pede a liminar, porque é sempre urgente. A criança está precisando do medicamento para ontem. Então, a gente faz o pedido da liminar. Tem juiz que recebeu o processo na segunda-feira, na quarta-feira ele já dá a decisão, obrigando o Estado a fornecer a medicação, e aí ele vai dar o prazo para o Estado cumprir, 15 dias, 10 dias. 100% das vezes que eu atuei, o Estado não cumpre essa ordem judicial. Aí o que o juiz faz, como eu disse, ele entra na conta do Estado, sequestra o valor,
entrega para a pessoa vai lá, compra o medicamento e presta contas. Então, quando tudo ocorre muito bem, dá tudo certo, digamos que assim, do dia que você procurou a defensoria, um mês depois você já está com o dinheiro para importar essa medicação, para comprar essa medicação. Agora tem outros processos que o juiz não dá de cara, prefere primeiro ouvir o Estado. Cada processo é um processo, mas eu diria que quando dá tudo certo demora um mês, mas pode vir a demorar 6 meses, 1 ano. Não tem como a gente dar um prazo certo. Entendi, cada processo é um processo. Mas a média, então, seria de 1 mês a 1 ano. Seria isso, não a média, né? Mas um tempo, né? Um parâmetro de tempo. Um mês até bem rápido, né? O doutor Marcos Edson está fazendo uma pergunta aqui, que é interessante. Qual o caminho para que o Estado forneça voluntariamente? Não há como sensibilizar estrategicamente o poder público e incluir na lista de medicamentos? Não seria importante o apoio da classe política? Extremamente. Mas pode responder. Vamos lá. Muito pertinente, que na verdade entra cruza com aquela pergunta que eu fiz sobre a questão de uma ação coletiva, né, para que todas as crianças tenham esse acesso. Realmente eu acho que seria a sensibilização, né, do poder público para isso. Sim, pode responder a pergunta. Respondendo a pergunta do meu amigo Marcos Edson. Assim, com certeza, a vontade política seria o primeiro passo para autorizar que o Estado voluntariamente cumpra isso. Para o Estado voluntariamente cumprir isso, é preciso que esse medicamento à base de canabidiol passe a fazer parte do RENAME, que é a lista de todos os medicamentos que o poder público fornece aos cidadãos. Então, se você for procurar lá a Ritalina, um medicamento mais simples de insulina, um medicamento para pressão alta, vai ter nessa lista do RENAME, que o SUS ele faz licitação e compra. Para nós inserirmos o canabidiol, um medicamento à base de canabidiol, nessa lista do SUS, precisa basicamente de vontade política e o comitê da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovar essa medicação e colocar lá. Porque o Estado só pode comprar os medicamentos que estão na lista do SUS. Certo. Então é uma mobilização em Brasília, né? Sim, é uma mobilização em Brasília cujo principal ator é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um braço do Poder Executivo. O presidente da Anvisa ele é indicado pelo presidente da República. Então, o interesse maior tem que ser da presidência da República. O dia que o presidente da República botar na cabeça que o canabidiol é uma substância interessante, que traz inúmeros benefícios para inúmeras doenças, ele vai colocar alguém lá na Anvisa que pense da maneira que ele pensa. E aí nós vamos dar o primeiro passo para a regulamentação do canabidiol, para o SUS poder fornecer essa medicação. Hoje, só complementando, como eu falei, a resolução 327, que é a resolução da diretoria colegiada do SUS, que entrou em vigor em março, ela autoriza a produção em território nacional de medicação à base de canabidiol. Então, eu acredito que no começo do ano que vem, nas farmácias já vão ter um monte de medicamento à base de canabidiol, já vai ter um desodorante à base de cannabis, já vai ter uma pomada, você bateu o joelho, quer passar o gelol lá, porque seu joelho está doendo. Já vai ter um gelol à base de canabidiol, de cannabis, mas tudo isso da iniciativa privada, fabricado por grandes indústrias farmacêuticas. O SUS passar a aceitar isso, a gente já consegue pelo menos reduzir um pouco o valor, né? Sim. Porque hoje em dia viram muito, continua muito caro, né, para que as pessoas tenham acesso. Vou fazer mais algumas perguntas aqui, tem várias perguntas, vamos tentar responder. Gilmara Souza está perguntando: toda criança especial tem que usar o canabidiol ou existem casos específicos? Acho que isso já entra muito na área médica, né? O doutor está um pouco mais na área legal. Aliás, eu quero até falar que nós gostaríamos de ter um neuropediatra, um psiquiatra aqui falando sobre isso. É muito importante, é uma temática muito importante, muito relevante. Vamos estender o convite aí. Se alguém tem contato com algum que possa estar fazendo uma live com a gente vai ter o maior prazer de estar recebendo aqui. Mas tem uma outra pergunta aqui. Toda criança... E quem já está na idade adulta e é autista, pode entrar com ação na defensoria? Tem idade para isso? Nenhuma idade. É o que eu falei ali atrás. Quando a gente está atendendo um idoso, uma criança, um adolescente, a questão da renda fica um pouco em segundo plano, porque são vulneráveis no sentido de ser uma criança, de ser um idoso. Um adulto, se ele se enquadra na questão da hipossuficiência, dos 3 salários mínimos, a defensoria vai atender.
Se ele não se enquadra, é uma confusão que muitas pessoas fazem. Se ele não se enquadra no viés econômico da defensoria, não quer dizer que ele não vai ter acesso ao medicamento, ao tratamento. Ele só vai ter que usar outro canal de acesso ao Poder Judiciário, que não a defensoria, que é o advogado particular. Então, se a pessoa tem condição de pagar para um advogado, ela tem seus 30 anos de idade, seus 19 anos de idade, ela não é mais um adolescente, ela pague para um advogado. O medicamento é muito caro, eu tenho que procurar a defensoria. Mas quem vai pagar a medicação é o Estado. Você só vai usar o acesso à justiça para uma porta diferente, que não a defensoria. Você vai utilizar um advogado particular se você tiver condição de pagar por isso. Mas um adulto autista, com certeza, pode procurar a defensoria, que nós ingressaremos com a ação. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Gabi. Ela diz assim, embora não seja o tema da live, o defensor, se possível, poderia mencionar também como fica a demanda por ecoterapia. Também não é autorizada, mas produz os benefícios para os autistas. É autorizada. Só consegue em via judicial também. Não, é autorizada sim. Deixa só, eu vou ter que me socorrer do Google aqui. Porque até o ano passado, realmente a ecoterapia... Eu vi que houve realmente uma lei que ela é até um pouco recente sobre isso. Sobre exatamente. Demanda. Até o ano passado, eu lembro de ingressar com umas 4... Os planos de saúde agora são obrigados. Eu não obrigado sei a fornecer o tratamento com cavalo. Né? Eu sei que os planos de saúde já são. São obrigados Porque até o ano passado, realmente, não existia nenhuma lei que regulamentava, que reconhecia a ecoterapia como um tratamento eficaz para pessoas autistas e para as... Achei até o número da lei aqui já. A lei, quem puder anotar, é a Lei 13.830. Era do dia 13 de maio do ano passado. Dispõe sobre a prática de ecoterapia. Então, essa lei, lei número 13.830 do ano passado. O Poder Público Federal reconheceu a ecoterapia como método eficaz de reabilitação, educação, desenvolvimento psicossocial de crianças, adultos. Então, hoje em dia, até o ano passado eu falaria para você, é muito difícil a gente conseguir que o Estado custeie a ecoterapia, porque não é reconhecido pelo SUS, mas desde o ano passado, com essa lei que eu acabei de citar, o SUS, o Poder Público Federal, uma lei federal, reconhece os benefícios da ecoterapia. Então, com certeza, pode procurar a defensoria. Se na sua cidade tem uma clínica, alguém que faça ecoterapia, com certeza vale muito a pena, porque é eficaz para crianças autistas. Isso eu já ouvi de algumas mães falarem. O nosso tempo já está acabando. Olha como só foi um papo tão bacana, tão gostoso, que já está acabando o nosso tempo. E acabou de começar, tem um monte de coisa para falar. Pois é, e você ficou só respondendo aqui. Mas eu acredito que muitas das coisas que você ia falar também acabou respondendo aqui, né, nos questionamentos dos pais. Nós temos o quê? 5 minutos aqui ainda. Pode fazer suas considerações finais, se tiver mais alguma coisa que você queira falar, a palavra é sua. O que eu queria falar e encorajar as mães coragem é a questão do habeas corpus, para você ter autorização, para você cultivar o canabidiol. Se estão me ouvindo, porque parece que pouco, mas acho que agora foi. Aqui em Jipara, nós temos um precedente de uma mãe que conseguiu, por meio de um habeas corpus, autorização do Poder Judiciário para plantar a maconha, falando assim bem claro, para plantar a maconha em sua casa e extrair o canabidiol e ministrar esse óleo para sua filha. Se você procurar no Google habeas corpus, plantação, cannabis medicinal, você vai achar diversas decisões Brasil afora de pessoas que tiveram a coragem de entrar na justiça para conseguir autorização para plantar em sua casa. Então, o medicamento à base do canabidiol é caro, é muito caro, é 30, 40, 50 mil reais, mas é uma coisa que você pode fazer na sua própria casa a custo zero. Você só vai precisar de semente, terra e água. E esperar a planta crescer e conseguir extrair. Não é nada muito complexo. E você fazendo isso, você vai estar a custo zero cuidando do seu filho com uma medicação fitoterápica que não vai te custar nada. Então, eu queria realmente encorajar as pessoas a entrar com esses habeas corpus, com essas medidas judiciais para conseguir autorização para o plantio na própria casa. Isso
é algo que está se multiplicando dia após dia no Brasil, as ordens judiciais dando autorização para os pais cultivarem em casa o cannabis para fins medicinais. Então, eu queria Certo. passar essa mensagem de coragem para todos. Tá, um pouquinho. Eu vou encerrar, o doutor Marcos falou encerrar, salvar a live, depois retornar mais uns 10 minutinhos para a gente finalizar. Pode ser? Eu vou Pode ser, encerrar claro. e vou salvar e aí eu retorno novamente. E você Perfeito. me manda o convite aqui, tá bom? Tá ótimo.